Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Olha para o irmão do seu lado que pergunta para ele: você está verdadeiramente alegre com Jesus? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Os irmãos, doutor Leandro. Leandro? Estou confundindo com o Leonardo. Lá de Bento Gonçalves está conosco nessa noite. Os demais irmãos da casa. Amém? E aos irmãos que também estão na internet, sejam todos bem-vindos. Pega a sua Bíblia, queridos, abre no livro de Isaías, capítulo de número 58. Aleluias. Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Obrigado. Quem não achou, diga, pera um pouquinho, pastor. Isaías capítulo 58. Feche os seus olhos, eu quero orar primeiro. Deus, nesta noite, Pai, que não seja minhas palavras, mas que seja o teu coração revelado ao teu povo e à tua igreja. E em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos, ó Deus, vem encher, Pai, este lugar. Vem encher as nossas vidas e transformar, Deus, o nosso coração. Nosso coração muitas vezes endurecido como pedra, num coração de carne sensível e que se inclina, Senhor, para a tua voz e a tua palavra. Nessa noite, Deus, te pedimos que o teu sangue seja derramado sobre as nossas vidas, nos purificando de todo pecado, iniquidade e transgressão. Nos perdoa, Pai. Pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor cerque este lugar com os teus anjos, na casa, Senhor, desses irmãos, no lugar onde que eles estão ouvindo esta mensagem agora. E o teu poder, o teu Espírito, entre em ação em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías capítulo 58, eu quero ler a partir do versículo de número 1. Eu quero falar nessa noite sobre um tema de como agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero falar de algo muito mais profundo, muito mais complexo, talvez você possa dizer assim ao término dessa mensagem, porque o que eu tenho para compartilhar com os irmãos talvez seja um pouco difícil. E a Bíblia diz que aquele que quiser vir após Jesus tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida aqui nessa terra para poder ganhar a vida eterna. E essa caminhada com Jesus aqui na terra, dependendo a forma com que você olha para a sua vida ou para a realidade ao qual você está inserido, pode se tornar um pouco difícil ou muito fácil e muito simples. Versículo de número 1, Deus começa a revelar para o profeta a realidade do coração da igreja. E o povo de Deus, ele não estava falando daquele que estava do lado de fora da igreja. Ele estava falando daqueles que serviam ao Senhor, daqueles que até iam para o culto, daqueles que até guardavam a palavra de Deus. Versículo de número 1 diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Veja bem que a palavra de Deus, quando fala de transgressão, ou seja, é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não vive ou não cumpre. E além de transgressão, você vai ver também a palavra aqui dentro desse texto de iniquidade, ou seja, da falta de prática de justiça. Aquele que vive injustamente ou impõe sobre outras pessoas injustas causas, ou dessa forma vivendo uma vida injusta comparada dos outros.
Nós podemos olhar e comparar várias situações de injustiça, a começar pelo nosso governo. Amém? E eles vivem dissolutamente como se nada tivesse acontecendo, vivendo na prática da injustiça. Não é esse o objetivo pelo qual eles estão ali, mas deveria ser para praticar justiça a quem está sendo desfavorecido. Vocês estão entendendo? E Deus começa a falar com Isaías. Isaías, levanta tua voz e grita no meio da congregação e anuncia a transgressão, a falta da prática da palavra de Deus. No finalzinho do versículo 1 diz: e a casa de Jacó, os seus pecados. Veja no versículo 2 como que é a conduta do povo. Pois dia a dia me procuram, têm prazer nos meus caminhos, em sabê-los. E como um povo que pratica a justiça. Fala comigo, como? Que pratica a justiça. E não deixa os mandamentos do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem até prazer em se achegar a Deus. Mas dizem, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai os vossos trabalhadores. Para contendas e debate é que jejuam, e para ferirdes com um punho o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Preste bem atenção. Deus começa a pautar cada etapa da vida e o procedimento e as ações do seu povo. Primeiro ele diz que o povo até procura o Senhor, eles buscam de dia e de noite pedindo para Deus o quê? Justiça. Fala comigo, justiça. Repita comigo assim agora, atos de justiça. O povo pedindo para Deus o quê? Justiça. Mas eles não eram justos com o próximo. Você vê a decorrer do texto, eles queriam que a justiça de Deus viesse em seu favor, como se fosse uma espécie de orgulho, por vaidade, por soberba, por querer se mostrar maior do que o outro, querer se sobressair. E até, olha aqui no versículo 4, ele diz, para ferirdes com um punho o iníquo, aquele que não pratica justiça. Ou seja, eles estão dizendo que eles estão falando da verdade, estão falando da palavra, mas eles não estão vivendo a palavra e ainda obrigam os outros a viverem aquela palavra. Eu me recordo que em um momento da história, a palavra de Deus diz que Paulo resistiu Pedro na cara, porque Pedro por um momento estava vivendo dessa maneira, dizendo a verdade, falando a verdade, mas não vivia como aquela verdade, vivendo como um incircunciso, deixando da prática. Fala o teu irmão assim, você precisa praticar a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus e não pratica, esse está transgredindo. Está transgredindo. E a falta da prática da palavra de Deus torna as pessoas hipócritas. Você já viu uma pessoa que fala verdades, mas não vive ela? É um velho ditado que diz por aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. São pessoas que estão vivendo em transgressão. Estão vivendo uma vida hipócrita. Apontando o dedo para as pessoas, dizendo o que elas devem fazer. Mas lá talvez no seu secreto, no seu íntimo ou abertamente na frente de todo mundo, elas não vivem
o que elas pregam ou o que elas falam. Elas até falam a verdade. Olha como que Satanás usou dessa artimanha, usou de hipocrisia para saber se Jesus era hipócrita. Quando Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito, a Bíblia diz que ele foi tentado na sua identidade, ele foi tentado na sua fome, na sua humanidade, mas ele também foi tentado na sua vaidade. Ele foi tentado em orgulho. Ele disse, Satanás falou para Jesus assim: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Se tu te lançar daqui, também está escrito, dará ordem aos teus anjos para te guardar. Satanás falou a verdade? Sim ou não? Sim. Preste bem atenção que uma pessoa hipócrita, ela consegue fazer um jogo de palavras e usando a verdade, mas ela não vive aquilo que ela está falando. Ela vive hipocrisia. Fala comigo, hipocrisia. E aí o povo aqui, no versículo 3, eles jejuavam, eles oravam, buscavam a Deus, eles estão dizendo assim: por que nós estamos jejuando se Deus não ouve? Se Deus não está olhando para o que a gente está fazendo? Por que nós afligimos a nossa alma e Deus não está sabendo? E a resposta vem. Ele está dizendo assim: porque no dia em que cada um de nós jejuamos, nós continuamos as tarefas do dia a dia, no trabalho, na realização até de cuidar da casa, do marido. Porque aquela pessoa que vai fazer um jejum, ela precisa se separar para estar só ela e Deus. Pastor, você está dizendo que eu não posso jejuar no trabalho? Sim e não. Você precisa ter entendimento do que você está fazendo. E se no seu trabalho você consegue ficar com a sua mente focada em Deus, mesmo que seus pés estejam na terra, ou você dirigindo aleluiado, mas você está sabendo que você está no trânsito, tem pessoas que estão ali dependendo da tua responsabilidade para não ser atingido pelo seu carro, e ainda se preocupar com os outros não atingir você. O que eu quero dizer é que quando você jejua no seu dia a dia, se você não se separar, provavelmente você vai se distrair no decorrer do seu propósito. É o telefone que vai tocar, é a mensagem. Eu vi lá na escola o apóstolo Rogério disse que convidou o pastor Léo Paulino, uns amigos meus, para ir no monte. E eles já estavam lá para fazer 3 dias de jejum, sem água. E o apóstolo já estava lá um tempo aguardando, e de repente chega o pastor Léo com aquela coisa de isopor, né? Como é que chama mesmo? Cooler. Cheio de Gatorade para jejuar. E aí ele disse assim: o que é isso, Léo? Vamos tomar um Gatorade para não desidratar, meu irmão. 3 dias aqui. Aí o apóstolo disse: não, meu irmão, você não entendeu. É 3 dias sem água, sem líquido, sem nada. Fala para o teu irmão, o propósito que você colocou no seu coração. Fala, o propósito que você colocou no seu coração, siga ele firme até o fim. Se é com água, se é sem água, enfim. E o interessante é que todas as vezes que nós vamos separar um dia para Deus, um dia que nós focamos o nosso pensamento e o nosso coração para Deus, você percebe que ao decorrer do dia, sempre tem uma distração. É a televisão. Na hora de ir para o culto, vem a visita. Isso não acontece aqui, só lá em Brasília. Na hora de ir para a igreja, se atrasa porque estava assistindo o Caldeirão do Hulk, o Faustão. Falta 5 minutos para começar o culto, que o cidadão lembra que tem culto e corre para o banheiro tomar banho. Isso é uma vida de fidelidade, de separação para Deus? Ou é uma vida de hipocrisia? Para que você possa entender da cultura judaica, Deus
instituiu um dia em que todo homem se separe para Deus. Aqueles que guardam o sábado, na cultura judaica, eles não trabalham, eles não caminham longas distâncias, eles preparam a comida todo num dia anterior, eles não deixam nada que faça com que eles percam o foco do propósito. E aí no versículo 4, Deus está dizendo que as pessoas também estavam jejuando para contender, para debater quem tem mais poder, quem tem mais unção, quem tem mais agenda, quem tem mais likes, quem tem mais view, quem tem mais publicidade ou cliques dos holofotes das câmeras. E por último ele diz: e para ferir descompunho o iníquo, o jejum de vingança. Eu sou testemunha disso, que o que esta palavra está dizendo aqui é verdade. Uma vez lá em Brasília, no Monte das Oliveiras, onde que nós costumávamos muito ir, eu estava orando debaixo de um pé de manga, com meu violão, tocando e orando e adorando o Senhor. E as pessoas costumam andar em volta da cerca daquele lote, daquele terreno, orando, cada um fazendo os seus propósitos, orando e caminhando. Eu, como sou esperto e inteligente, fui para a sombra, sentei com o meu violão e comecei a orar. E o povo lá queimando a moleira. Enquanto que eu estava lá, uma pessoa passou e aleluia, glória a Deus, e orando, intercedendo por muitas pessoas. Falava muitos nomes. E mais atrás vinha uma outra dizendo assim: Deus, faça justiça em meu favor. Falou exatamente assim: tira a película dos olhos, faça com que ela veja que eu sou maior do que fulano. Ela dizia assim. E que aquela pessoa, o Senhor tome nas suas mãos, porque eu não aceito. Ela roubou o meu cargo, e foi orando dessa forma. Ou roubou o meu cargo. Falou bem assim. E do jeito que eu estava, eu falei: misericórdia, o sangue, fogo e labareda. Oração de vingança. Oração para destruir a vida de outra pessoa. Você observa aqui que Deus não estava respondendo. O povo estava até buscando Deus. Estava orando. Estava jejuando. Estava indo para a igreja. Estava dando dízimo, estava cantando no louvor, estava até pregando. Mas Deus não estava ouvindo e nem respondendo a sua oração. Fala comigo, porque a intenção do coração não estava justa. E aqui eu quero entrar a partir do versículo de número 5. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu me lembro que no ano de 2007 abriu um concurso lá em Brasília para o DENIT. E a vaga, meu currículo se encaixava naquela vaga. Tinha aproximadamente 55 mil candidatos para uma vaga. Então precisa de muita oração, sim ou não? Porque o menino não é muito inteligente para isso não. Mas eu falei, para Deus nada é impossível. Eu comecei a orar, até estudei um pouquinho para entender a legislação que precisava. E quando na semana da prova eu fiz 3 dias de jejum, pastor Cetolim, na igreja. Quando foi no término do jejum, chamei meu pai e minha tia, a pastora Rosa, para me ungir, apresentar o meu propósito diante de Deus. E quando eu terminei, que eles foram orar, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que não iria me dar aquela vaga. E eu falei, por quê? Enquanto que meu pai e minha tia estavam orando, eu falei, por que, Deus? Porque você não orou pelo teu próximo entrar na vaga. Você não abriu mão. Eu falei, sai, Satanás, do meu ouvido. E quando eu terminei de falar,
Meu pai terminou de orar. A minha tia olhou para mim e disse assim: Guilherme, é mais fácil Deus dar a vaga para o ímpio do que para o crente. O meu pai pegou e disse bem assim: tem a fulana, ciclana, beltrana aqui da igreja, e outra não sei o que, 12 pessoas que estavam também orando e vieram pedir oração para entrar naquela vaga. E quando ela falou, é mais fácil Deus dar para o outro, para o ímpio, do que para o justo. Porque aparentemente o justo não é justo, ele é egoísta. Segundo o contexto desta palavra, Isaías 58, o objetivo do texto aqui é orar primeiro pelo próximo. Então, fala comigo, então. Então significa que existe uma condição. Fala para o seu irmão, pergunta para ele assim, olha nos olhos: você é justo? Eu ouvi uma história hoje fantástica, não é de nenhum crente, mas é uma história de vida. Eu li uma reportagem que estava escrita assim, tinha uma foto do Cristiano Ronaldo com 17 anos. E mais um outro rapaz, um ilustre desconhecido, quando eles ainda jogavam na categoria de base. E no dia chegou um olheiro lá no clube onde que eles jogavam e disse assim: quem fizer mais gols vai ter uma oportunidade de jogar num grande time, e ser famoso e ser rico. E os dois amigos se empenharam e começaram a jogar com tudo. E o Cristiano Ronaldo foi e fez o primeiro gol. E o outro amigo dele foi e fez o segundo gol. Naquele jogo foi 3 gols que o time do Cristiano Ronaldo fez. Mas ele falou assim, ele declara, aquele rapaz, ilustre desconhecido, declara que ele fez algo inesperado. Ele correu dentro da área com a bola, driblou o goleiro e na hora de chutar para fazer o gol, no final do segundo tempo, ele olhou para trás e viu o Cristiano Ronaldo vindo e tocou a bola para trás e o Cristiano fez o gol. E o repórter perguntou para ele: por que você fez isso? Porque eu vejo você hoje, você está desempregado, você não ficou famoso, você não está rico. Mas ele também se questionou: se você está tudo isso dizendo, me explica como que você tem essa casa, como que você tem esse carro, era uma mansão, como que você tem tantas coisas? Ele diz assim: olha, eu não fiquei famoso e nem rico com futebol, tudo isso que eu tenho hoje foi o que o Cristiano me deu. Porque de fato, ele disse que o Cristiano era melhor do que ele, e ele merecia estar naquele lugar. Você faria uma coisa dessa? O pastor lá atrás fez assim: ixi, rapaz, começou a coçar. Você faria isso? Olhar para uma pessoa que talvez nem mereça e colocar ela no seu lugar? Colocar uma pessoa, abrir mão de algo bom para a tua vida, para que outra pessoa possa viver? Olha o que diz o versículo de número 5. É este o jejum que eu escolhi. Que o homem, um dia, fala comigo, um dia, meu irmão, mesmo que seja uma vez na vida, mesmo que seja uma vez por ano, mesmo que seja uma vez por mês, ou uma vez por semana, mas que você se separe para afligir a sua alma, para jejuar. Porque o jejum não é para você. Fala para o teu irmão: o jejum não é para você. O jejum é para Deus. Porque tem gente que ora de forma errada. Tiago, no capítulo 4, diz que oreis, pedi e não recebeis, porque pedi mal. Oram pedindo coisas egocêntricas, para construir para si mesmo. O pilar de toda sociedade, eu posso dizer que se for baseado na palavra de Deus, não haveria corrupção, não haveria fome, não haveria indiferença social, não haveria indiferença cultural, porque todos seriam iguais. É isso que Jesus pregava: todos têm o direito, porque Deus amou o mundo inteiro. Todos têm o direito. Fala para o teu irmão: todos têm o direito.
Que o homem aflija um dia a sua alma e que se incline a sua cabeça, se dobre e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza, se humilhe, se renuncie diante do Senhor, e entregue tudo aquilo que o Senhor talvez já tenha falado com você, já tenha requerido, e até aquilo que Ele vai te mostrar ainda. Isto é o que você deve chamar de jejum. Um dia agradável para Deus. Fala para o seu irmão, um dia para agradar a Deus. E nós cristãos do Ocidente separamos não mais o sábado, porque isso é uma cultura judaica. Separamos o domingo. Toda a igreja ocidental separa o domingo para ficar com Deus. Mas no domingo a gente continua fazendo isso. Prosseguindo nas nossas empresas, arrumando contenda. Afinal de contas, pastor, trabalhamos a semana inteira. Merecemos o direito de descansar um pouco. Se nós pensarmos dessa forma, ou você pensar dessa forma, quando é que você vai ter tempo para Deus? Você está entendendo, querido? Já pensou, irmão Jorge? Você orar e falar para Deus, Deus, me dá um tempinho aqui, eu quero uns 5 minutinhos que você me ouça, eu quero que você me responda. Aí Deus olha para você e diz, como assim? Você não gasta tempo comigo e quer que eu gaste tempo com você? Fala assim, ainda bem que as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido. Ele é bom, Ele é misericordioso, mas é juízo e justiça. Ele não tem por inocente o pecador. Ou seja, as nossas escolhas em relação ao nosso próximo, agrada mais a Deus do que você ficar 40 dias jejuando. Se bem que Jesus, quando jejuou por 40 dias no deserto, Ele não jejuou para si mesmo. Ele jejuou para Deus em prol de todas as pessoas que passariam pelo ministério dele, no período em que Ele esteve na terra. O meu jejum naquele dia, daquele concurso público, eu entendi depois no final, que eu passei foi a fome de graça lá. 3 dias sem comer, pastor. Tendo visagem, frango assado atravessando a parede. E o Satanás embaixo da porta da igreja lá, com aquelas negócios lá, televisão de cachorro com franguinho assado, rodando aquele aroma, entrando dentro da igreja, eu sangue, fogo e labareda, eu orando, Senhor, sai Satanás da minha vida, eu quero cumprir meu propósito, eu não quero me perder. E aí eu descubro que no final de tudo isso, Deus não ia me dar aquilo que eu estava pedindo, porque a minha oração, o meu propósito era egoísta. Sabe o que aconteceu? Nenhum dos 12 da igreja que fizeram o concurso passou. Nem para ficar na fila de classificação lá, para poder, se alguém desistir, ir chamando o outro. Aí eu falei, quer saber? Nunca mais vou fazer esse concurso público. Porque não tem jeito, o rapaz tem que ser inteligente mesmo. E eu vou te falar, eu acho melhor entregar minha vida para Jesus, porque o negócio não está fácil. Isto é o que você deve fazer no dia em que você se separar para Deus. Eu vou me preparar um dia para agradar a Deus, com tudo que sou, com tudo que tenho, com aquilo que é verdadeiro dentro de mim. Renunciar à carnalidade do pecado, abandonar a iniquidade, abandonar a transgressão, a avareza, a hipocrisia, a mentira, a idolatria. Porque idolatria não é só ficar na frente de uma imagem ou atrás de pessoas. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Você sabia disso? Sabia disso? Talvez seu instrumento pode ser um objeto de idolatria. Talvez o seu carro pode ser um objeto de idolatria. A sua empresa, a sua profissão, o seu salário. É onde você está confiando.
pode ser um motivo de estar em primeiro lugar na sua vida, o qual Deus deve ocupar. Você está entendendo isso, querido? Versículo de número 6. Respira fundo. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Versículo de número 6 diz assim: não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Agora nós estamos falando daquela pessoa que pratica impiedade. O que é impiedade, pastor? Nós vemos que transgressão é conhecer a verdade, mas não praticar. Impiedade é deixar de praticar justiça ao desfavorecido, não para si mesmos, porque quem faz justiça em seu favor é Deus. Mas quando você não pratica justiça com o próximo, como que é isso, pastor? Fala comigo assim, atos de justiça. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que na igreja primitiva, tudo era de todos, tudo era em comum. Todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha o que beber, o que vestir e onde que morar. Ninguém passava frio. Todos se ajudavam um ao outro. Todos eram iguais. Que sistema de governo é esse que nós estamos falando? É um governo que talvez não existe na terra. E esta é a igreja que Jesus implantou na terra. Que todos são iguais. Têm direitos iguais. Todos têm um título só: filho e filha. Não é um maior do que o outro. Não é porque é pastor ou porque é apóstolo, porque é profeta. Não, todos são filhos e filhas. Todos têm o mesmo direito. A impiedade é a falta de prática de justiça. Sabe quando que nós deixamos de praticar justiça? Quando alguém bate na porta da sua casa, ou na sua vida, pedindo ajuda, dizendo assim: me dá um pouco de comida, eu estou com fome, me dá um copo de água, deixa eu passar uma noite na sua casa. Porque as pessoas hoje em dia já não fazem mais isso, não é verdade? Antigamente era muito comum as pessoas baterem na porta e pedir um prato de comida. Eu nunca mais vi isso. Até porque lá em Brasília as pessoas moram tudo dentro dos condomínios fechados e o portão fica trancado lá embaixo, ninguém entra. Quantas vezes alguém bateu na porta da sua casa com um folhetinho, querendo falar de Jesus para você? Quantas vezes você passou na rua e viu um mendigo, um morador de rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, passando frio, sede, doente, e você passou indiferente, fez de conta que nem viu. Ah, pastor, eu sou homem, eu não vou mexer com isso aí. Eu sou mulher, eu não vou mexer com esse cara. Quero contar um testemunho para vocês. Eu contei lá terça-feira, eu acho, não foi? Nós havíamos acabado da conferência lá em Belo Horizonte. E quando retornamos para o hotel, bem próximo do hotel havia uma pizzaria. E eu me reuni com os irmãos lá da igreja de Brasília, com o pastor Claudemiro, minha irmã, os irmãos da igreja, para comermos uma pizza. Ao invés de comprarmos comida para comer no quarto, a gente foi comer todo mundo junto. E na pizzaria havia um segundo piso. E nós chegamos lá umas 10 ou 12 pessoas, pouco mais. Estavam sozinhos na parte em cima lá, pastor Cetolino. E por último ficou uma irmã com as duas filhas, que nós não cabíamos tudo num carro só, então vinha 3 pessoas por Uber, ia chegando no hotel e só atravessava a rua. E quando a última irmã, nós perguntando onde que ela estava, ela disse: estou chegando. E quando ela sentou à mesa, ela começou a contar um testemunho muito forte, que aquilo impactou até quem estava no andar de baixo.
E ela disse assim: pastor, eu parei algumas quadras antes porque eu não sabia que vocês iam se reunir para comer pizza, senão eu parava direto aqui. Mas eu estava com tanta fome, parei com minhas filhas, fui comer um cachorro quente na área central de Belo Horizonte. E quando eu parei, que eu fui pedir o cachorro quente, um rapaz de aproximadamente uns 15 anos se aproximou, de pé descalço, sujo, fedendo, e disse assim: moça, me dá alguma coisa para comer. E ela contando para a gente que desde criança, desde a infância dela, da adolescência, ela olhava alguém com fome, ela dava, ela repartia. E ela fez um propósito na juventude de que quem pedisse comida para ela, ela daria comida. E antes de conhecer Jesus, ela já fazia isso. Mas ela disse que naquele momento, o coração dela se fechou. Fala comigo, impiedade é quando teu coração se fecha para aquilo que você sabe que deve fazer. O coração dela se fechou. Mas ela, contrariada, ela foi e comprou um cachorro quente para aquele jovem. E entregou na mão dele. Virou as costas e foi voltando para pagar. E ela ouviu uma voz que falava no ouvido dela, dizendo assim: faça a obra completa. E quando ela, contrariada, virou para ele e disse: você quer beber alguma coisa? E aquele jovem respondeu para ela: pode ser qualquer coisa. Pega o que tiver mais barato aí, para mim tá bom. Pode ser um suquinho, alguma coisa assim. E ela foi, pegou o refrigerante mais caro, de 600 ml, e foi e entregou para ele. E quando ela entregou, ela colocou a mão nos ombros daquele rapaz. E no momento que ela entregou aquele refrigerante, ela sentiu uma paz dentro dela. Ela sentiu um amor dentro dela. E o coração dela se alegrou. E ela, voltando-se para pagar, o jovem ainda pediu para ela: moça, por acaso você não tem um pouco de creme? Ele estava com uma ferida, pastor, na panturrilha, que estava em carne viva, e tinha bicho, boró, verme, aparecendo os tendões, os músculos. E ali, quando aquilo secava, e quando ele se movimentava, rasgava, e começava a sangrar. Ele estava mostrando para a gente a perna daquele rapaz, com bicho, com verme. Tal era o estado deplorável daquele rapaz na saúde dele. E ela, conversando, perguntou para ele de onde que ele era. Ele fazia 3 anos que estava morando na rua, veio do interior da Bahia, ele falando, contando assim. E tudo isso passou. E ela saiu com a filha dela, com as filhas dela, feliz da vida. Afinal de contas, ela deu um bom exemplo para as filhas também. Teve uma experiência de poder ajudar uma pessoa. E contando isso para a gente, eu sentado na mesa ouvindo, na hora me veio no meu coração assim: pastor, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava doente, foste me visitar. Isso foi falando dentro de mim. E quando ela terminou, eu e o pastor Claudemir fizemos a mesma pergunta ao mesmo tempo. Nós falamos assim: qual era o nome do rapaz? Você pediu o nome dele. E ela começou a chorar e disse assim: olha, pastor, eu não me lembrei de pedir o nome dele, eu não sei como é que é o nome dele. E o pastor, talvez a intenção dele era: vamos só continuar em oração por esse rapaz. Talvez a gente nunca mais víssemos ele, mas poderíamos estar orando. E quando ela falou: pastor, eu não sei, o pastor Claudemir olhou para ela e disse bem assim: eu sei o nome dele. Eu sei o nome dele. Aquela mulher deu um grito, ela disse: não! Não! E o pastor Claudemir disse: o nome dele era Jesus. E eu já na bala na agulha aqui, eu falei: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber. Eu acredito no que eu vou dizer, que aquela pessoa, só ela e as filhas dela viram. Ninguém mais viu. Jesus foi ao encontro dela para pedir comida. E a Bíblia diz que quando você faz a um destes, você fez a mim. Isto é ato de justiça.
vale mais do que 40 dias trancado no monte lá, orando e jejuando. Quando você abre o seu guarda-roupa lá, a irmã Centopeia tem 200 pares de sapato, mas não dá um para quem não tem. A Bíblia diz que se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. É este o jejum que eu escolhi, que desfaça as ligaduras da impiedade, daquilo que prende, daquela cola, daquele grude que faz com que você não pratique justiça para com o teu próximo. Deus está falando conosco, Deus está falando com a nação hoje, porque isso aqui está gravado. Nós falamos muito, falamos que somos de igreja, falamos que somos servos de Deus, mas a minha vida e a nossa igreja é irrelevante para a sociedade, porque não muda nada a vida de quem está lá fora. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que está tão difícil mudar a vida de quem está aqui dentro. Como que nós vamos mudar a vida de quem está lá fora? Como que você vai falar para o alcoólatra que ele tem outra vida, se você não abandona os teus vícios? Como que nós vamos dizer para a prostituta que Jesus ama ela, se nós mesmos não amamos Jesus como deveríamos amar? Estamos vivendo o quê? Dentro de 4 paredes. Fala com o teu irmão com todo carinho, todo respeito. Estamos vivendo egocêntricos, acomodados, adormecidos na luz, confortáveis. Uau, está calor lá fora, mas a gente tem um ventilador. Não é que nem algumas igrejas que tem um ar-condicionado, uma cadeira confortável, um som top, músicos fera, uau, salários exorbitantes, enquanto pessoas estão perecendo, enquanto pessoas estão morrendo por falta da prática da justiça da igreja. A igreja abandonou, não sabe mais o que é isso. Nos últimos 30 anos a igreja se tornou um comércio. A igreja, a noiva de Cristo, ela se tornou uma prostituta, uma mulher embriagada, alguém que foi saqueado, violado de tudo e qualquer forma, vivendo uma vida dissoluta de luxos. Mas o negue-se a si mesmo não é para nós. O negue-se a si mesmo é para aquele que está lá no campo, o missionário, que está abrindo estrada lá no meio do mato para chegar numa casinha lá onde tem uma senhora de 70 anos que faz 3 meses que estava orando, pedindo para Deus para que um médico fosse lá ao encontro dela, porque ela estava com a perna toda esfolada. E quando ela foi dar a sua oferta, eu fiquei constrangido, porque eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher não tem nem o que comer direito, ela ainda vai querer me dar uma oferta. Logo o que a gente pensa? Dinheiro. E aquela senhora veio e estendeu a mão e disse para mim: toma, pastor, isso é tudo que eu tenho. E colocou um punhado de farinha de puba na minha mão, e na outra me deu um pouco de café gelado. Eu acho que estava uns 2 ou 3 dias lá, de tão ruim que estava aquele negócio. E aquilo me constrangeu de tal forma, eu não queria aceitar aquilo. Eu não queria, o meu eu dizia: ai, que nojo. Mas eu me constrangia a tal ponto, porque eu entendi que aquilo era a oferta da viúva, era tudo que aquela mulher tinha. E aquilo para mim me custou caro, porque eu peguei, botei aquela farinha de puba na boca, que é umas bolinhas grossas, não sei se você sabe. Eu quebrei 3 dentes, queridos, que até hoje está aqui um buraco na minha boca. 3 dentes. Pastor Bira quebrou 3 dentes também. Mas nós podemos praticar ato de justiça. Eu quero lançar um desafio para você. A você orar e falar com Deus: Deus, me mostra aonde você está. Eu tenho medo de fazer esse desafio, você sabe por quê? Talvez Deus mostre para você que Ele não está dentro dessa igreja. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão. Ele habita dentro de você. Mas sabe, você quer saber onde que Jesus está? Ele está lá na Cracolândia. Ele está lá na boca de fumo. Está nos prostíbulos. Está dentro dos bares.
nas avenidas, onde que as pessoas estão bebendo, se prostituindo, se drogando, esperando eu e você e falarmos do amor de Jesus. Eu me lembro na primeira semana que eu cheguei aqui, eu andei de carro com o Daniel, aqui na avenida, aqui, ó, num sábado à noite. Lembra disso, Dani? Nós descemos na frente do mercado do Cairu e vinha bem devagarinho, cheio de gente. E eu olhei profeticamente, ele começou a rir, a gente começou a rir junto. Eu falei, olha ali, ó, um bolinho, um grupinho. Eu falei assim, olha aí, ó, o ministério de dança da igreja. Olha ali, ó, o ministério, o grupo de louvor da igreja. Olha ali o grupo de ciclo de oração. E começamos a orar e profetizar assim. Mas as coisas começaram a ficar tão difíceis. E eu peguei e fui para aquela praça que tem logo aqui na outra esquina. Eu e Daniel uma vez, fomos à noite lá e a polícia fez a gente correr. Outra vez fui sozinho. Tinha uns caras que mexiam com droga lá. Eu tive que ir embora porque eu ia arrumar uma encrenca. Porque eles achavam que eu estava ali para denunciar e chamar a polícia. Porque toda vez que eu ia, a polícia aparecia. Aí de repente um grupo de jovens se evangelizando começaram a tomar conta ali. Eu falei, aleluia, glória a Deus, Senhor. Eu entendi que meu tempo acabou aqui, eu não quero arrumar briga com ninguém. Tinha um haitiano maior do que eu, assim, ó. Toda vez que eu ia, ele ficava me encarando, me xingando na língua dele lá, querendo arrumar briga. Sabe, queridos, quando a bronca vem, ó, antes ele do que eu. Vamos embora, vamos fugir. Esta palavra me confronta, queridos, que eu estou falando para vocês. Esta palavra faz com que o meu coração sinta dor nessa noite. Porque nós estamos vivendo um evangelho de comodidade. Está tão fácil o evangelho hoje. Não estou a fim de ir para a igreja hoje, estou cansado, trabalhei muito. Vou sentar, vou pegar o link do culto da igreja e vou ficar lá assistindo. Não tenho compromisso com oração, afinal de contas a igreja não tem grupo de intercessão. Eu não vou ficar preocupado se eu vou chegar no início do louvor, durante o louvor, porque Deus habita no meio do louvor. O que importa é que tem alguém que faça. Eu não vou me preocupar se tem alimento ali dentro daquela caixinha ali que já faz um tempo que está ali, para doar para pessoas que não têm o que comer. Porque outros vão dar. Você está entendendo isso, querido? Que soltes as ligaduras da impiedade, do grude, algo pecaminoso tão enraizado dentro da gente, que faz com que a gente se torne egoístas e pede para Deus tudo para si, e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo. Também, olha só, que repartas o teu pão com o faminto, e que recolha na tua casa os desterrados. Essa aqui é a nova linguagem da tradução de hoje. Os sem terras, os sem tetos. Você tem uma casa confortável, você vai levar alguém que mora na rua para ficar lá dentro da sua casa morando com você? Não, pastor, isso é pesado demais. Isso é difícil demais. Eu não conheço. Não sei se ele vai fazer alguma coisa por mim. É verdade. Se você perguntar para mim, pastor, você faria? Talvez com toda a cautela. Ia perguntar para Deus 30 vezes para ver se ele se arrependia de ter feito essa pergunta para mim. Porque não é fácil. Mas o que eu estou querendo abrir os teus olhos nessa noite, querido, para de viver um evangelho fajuto e diluído, que não muda não a sua vida e nem a dos outros. Não faz diferença nenhuma na tua família, não faz diferença nenhuma no teu local de trabalho, não faz diferença nenhuma na cidade. Isso não é evangelho. Eu posso estar, algumas pessoas podem pensar assim, quando ouvir essa mensagem, que eu posso estar cuspindo no prato que comeu. Não, eu não estou preocupado se essa igreja se fechar, porque a igreja não é minha. Ele que abriu a porta, Ele que é o pastor das ovelhas. Mas a minha única preocupação é que você vá morar no céu. Você sabe, não faz ideia como que é difícil a vida de um pastor, de ouvir cada pedido de oração
um mais cabeludo do que o outro, meu irmão. Ontem eu fiquei da 1h30 da tarde até as 7h30 da noite atendendo no ex-centro espírita. E uma criatura veio para mim e disse assim: pastor, os meus negócios, isso e aquilo, parará, piriri, pororô, eu quero saber se você tem poder primeiro para ver se vai resolver o meu problema. E eu disse para ela: qual que é o seu problema, minha irmã? Ah, estão fazendo macumba para mim, não sei o quê, acharam coisa lá dentro lá. Eu falei: então vamos orar e eu creio que Deus vai quebrar isso na tua vida. Ela disse amém, tudo. Quando terminamos de orar, Deus me mostrou mesmo que tinha trabalho de macumba no local de trabalho dela. E quando terminamos de orar, irmão Jorge, ela olhou para mim e disse assim: pastor, e tem mais? Eu falei: fala. Meu marido não me dá atenção, meu marido não me procura. Já tenho tantos anos de casamento e faz tantos anos, há mais de 10 anos que eu sei que ele vai na zona, vai com outras mulheres. Eu já não quero mais nem ficar perto dele. Estou quase até superando, ela disse. Eu falei: misericórdia, minha irmã, que tragédia. Ela disse: pastor, tem mais. Eu conheci um rapaz jovem e eu estou há 3 anos já apaixonado por ele, vivendo como eu queria, e ele também é casado. O que você acha, pastor, que eu devo fazer? Eu me lembrei de um pastor amigo meu, e quase que eu ia dizer para ele assim: pega um vidro de álcool, minha irmã, joga em cima de você e taca fogo e vai queimar em nome de Jesus, que é pura pombagira. Essa era a vontade que eu queria dizer para ela. Eu olhei para ela assim: minha irmã, eu não vou dizer a minha opinião, porque minha opinião não importa, mas a Bíblia diz que os adúlteros ficarão de fora. Se o teu marido está destruindo o teu casamento, você também está destruindo a família e o casamento de outra pessoa. Não reclame do seu marido, porque você é igual. É bem provável que ela nunca mais venha lá. E se ela vier e ver que eu estou lá, ela fala: não, vou voltar outro dia que tiver outro pastor. Ela se levantou: então tá. Eu nem orei por isso, porque a intenção dela não era mudar de vida. A intenção dela não era se arrepender. A Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, se limpe mais. Se consagre mais. Ore mais. Jejue mais. Se santifique mais, porque Jesus está às portas. Aleluia. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolha na tua casa os pobres, os desterrados, e vendo-os nu, o cubras. Agora eu vou pegar pesado. Não te escondas do teu próximo. Não vire a cara para quem você deve. Não vire a cara para quem pecou contra você. Não vire o rosto para quem está pedindo ajuda para você. Não se esconda daquelas pessoas que precisam de você. A gente muitas vezes se mete em cada confusão, cada encrenca. Mas isso é muito sério. Versículo 8. Depois de ter feito tudo isso, depois de ter reconhecido, nesse momento eu acho que eu poderia dizer para Deus: ó Deus, quão pobre, cego e nu que eu sou, miserável. Mas depois de ter feito tudo isso, de entender, de reconhecer, se arrepender e voltar para a prática da palavra de Deus, então, fala comigo, então, essa é a condição de abandonar o pecado, a iniquidade, a transgressão. Então, romperá a luz como a alva. Você já viu o pôr do sol? É bonito. O nascer do sol é mais lindo ainda. Quando eu viajei daqui para Belo Horizonte, o meu voo saiu daqui 5 horas, então passou por cima das nuvens. Eu olhei no horizonte, pastor, e o sol começou a aparecer. Era uma imensidão de claridade, assim, coisa mais linda. É dessa forma que Deus vai fazer com você, porque você vai entender que você estava em trevas,
e a luz de Deus vai brilhar sobre a tua vida. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Além de Deus brilhar sobre a tua vida, você vai ser curado do egoísmo, curado, vai ser liberto. Facilmente você vai dar. Por quê? Você vai entender que é melhor dar do que receber. Você vai entender que é dando que se recebe. Você não vai estar preocupado em receber, sabe por quê? Porque você vai viver o reino de Deus tão intensamente, porque você vai entender que tudo o que você precisa será acrescentado na sua vida. Você não vai mais ter dor de cabeça como vai pagar as contas. Você não vai mais perder o sono por causa de dívida A, B, C ou D, o cartão de crédito que está atrasado. Você sabe por quê? A Bíblia diz que o amanhã, aquele que cuida das coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, estas coisas serão acrescentadas. E o amanhã se encarregará de trazer isso para a tua vida. Você vai conseguir viver a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, você vai ser curado nessa noite do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da soberba. E com todo respeito, não tem povo mais orgulhoso no Brasil do que o gaúcho. Tchê. Sim ou não? Eu falei com o irmão quarta-feira, e o irmão é lá da fronteira, do gaúcho macho. Eu falei, ele falou 200 palavras para mim, eu falei 10 palavrinhas para ele, 10 palavrinhas só, e ele começou a chorar no canto do olho. Eu disse, uai gaúcho, o que aconteceu? Ah, pastor, não dá para conversar com você. Eu falei, por que, pastor, meu irmão? A palavra de Deus nos constrange, sabe como é? Ele começou a dizer assim. Eu falei, então entenda, meu querido, que Jesus também te ama e se importa com você, mesmo sendo assim, um gaúcho macho. Você será curado, e a tua justiça, os atos de justiça na tua vida vai chegar na frente. O que é isso? Antes de você começar a fazer e pensar as coisas, Deus já fez em teu favor. Vai seguir na frente, vai estar diante de você, e a glória do Senhor na tua retaguarda. Você vai estar guardado por trás e por diante. E aí sim, fala comigo de novo. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Uau, pastor, se coloca de pé. Você está querendo dizer que eu tenho que fazer tudo isso antes de orar para Deus? Sim e não. Mas o que eu quero te dizer é que a intenção do teu coração vale mais. A intenção do teu coração vale mais, porque Ele sonda o teu coração. E a prática daquilo que Deus colocou no teu coração agrada mais a Deus do que você vir, talvez, ficar 1 hora aqui, 1h30, ouvindo um monte de história do pastor. Pastor, eu não vim aqui para ouvir uma mensagem dessa, eu vim aqui para sair daqui feliz. Se você veio para ouvir uma palavra, uma notícia alegre, contente, ou uma comédia, alguma coisa, o circo está lá na outra esquina lá. Com todo respeito, queridos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu sei que a verdade dói, mas essa verdade é que vai te colocar no céu. É essa verdade que confronta o pecado e o erro na tua vida. É esta verdade que vai fazer com que a tua vida seja transformada e o teu caráter seja mudado. Amém? Fala para o teu irmão, olha para o lado assim, respira fundo agora. Aleluia. Difícil essa palavra, pastor. Pesado. E eu vou te falar, eu me sinto feliz com Deus por essa palavra. Eu me sinto amado, Jorge. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Se Deus está esticando, se Deus está puxando,
Se Deus está diminuindo, está espremendo, é porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu estava indo para o lado errado. E Ele está falando assim, não meu filho, volta, volta, é para cá, é para cá. Não é para lá. Eu sei que Deus está fazendo comigo e contigo nessa noite. Você sabe por quê, queridos? A igreja nunca mais vai ser a mesma. A igreja nunca mais vai ser a mesma. Não vai ser mais a mesma. Graças a Deus que ela não vai ser mais a mesma. Porque a igreja que vivíamos, que não fazia diferença na sociedade, não precisamos viver isso tudo de novo. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho do negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Cristo. Amém. Quero te convidar nessa noite. Fechar os teus olhos. E vou lançar outro desafio. Para que você ore, não por você, mas ore por outra pessoa. Um familiar que não esteja aqui, um amigo, alguém que já esteve sentado nessas cadeiras e hoje está longe dos caminhos do Senhor. Ou porque você ore com teu coração em arrependimento, dizendo, Deus, eu não sabia. Reconheça diante de Deus que a vida que você estava vivendo não era a vida que Deus queria de você. Não era o que Deus planejou. Mas que você hoje em arrependimento fala para Ele assim, Deus, eu me arrependo. Eu não sabia que o evangelho, o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho de entrega. Não é um evangelho de luxo, mas é um evangelho puro e simples, genuíno, sem mistura. E que nessa noite você seja curado, como diz esta palavra, da sua vaidade, do seu orgulho, da sua soberba. E que em nome de Jesus Cristo, o egoísmo saia de dentro de você. E em nome de Jesus Cristo, o espírito de miséria, ó Pai, nesta noite, seja repreendido na vida do meu irmão e da minha irmã. Seja repreendido, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós damos ordem no mundo espiritual agora. Cadeias espirituais que prendiam a mente, que prendiam, Senhor, o coração do teu povo, que fazia com que cada dia mais se tornassem orgulhosos, de coração duro. Meu Deus, meu Pai, agora transforma, Senhor, em um coração sensível, um coração quebrantado na tua presença. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite nós venhamos nos despojar, Senhor, meu Deus, meu Pai, da iniquidade, da transgressão, do pecado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Chega, Pai, de vivermos hipocrisia. Nós queremos viver, Senhor, uma vida relevante para a nossa família, para a nossa parentela, dentro desta igreja, para esta cidade, nesta região, sermos relevantes, Pai, porque o Senhor escolheu a tua igreja, meu Deus, meu Pai, como luz em meio às trevas. O Senhor nos chamou para ser sal, para fazer a diferença. E se somos a diferença, meu Deus, meu Pai, estamos longe do nosso propósito. Por isso, Pai, leva-nos de volta, Senhor, para o caminho do teu coração. E por misericórdia, Senhor, venha nos dar outra oportunidade. Outra oportunidade, Senhor, para que voltamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Não seja feita mais a nossa vontade, por favor, Jesus, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome teu assento. Glória a Deus.